Meu nome é Fábio Souza. Eu vim aqui hoje falar sobre introdução ao direito. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Introdução ao estudo do direito é uma disciplina que fornece ao estudante as noções fundamentais para a compreensão do fenômeno jurídico. Estuda conceitos gerais úteis a todos os ramos do direito. O mundo da natureza e o mundo da cultura. Podemos considerar a realidade sob duas formas distintas, quais sejam o mundo da natureza e o mundo da cultura. O mundo da natureza é tudo aquilo que nos foi dado. Existe independentemente da atividade humana. Trata-se de realidade natural. Aqui existem as leis físico-matemáticas que são regidas pelo princípio da causalidade. Ou seja, são leis cegas aos valores. São meramente indicativas. Exemplo, a Terra é um planeta, princípio da causalidade. Na natureza, nada ocorre por acaso. Cada fenômeno tem sua explicação em uma causa determinante. Esse princípio corresponde ao nexo existente entre a causa e o efeito de um fenômeno. A gravidade nos explica que se a caneta cair da mesa, será atraída para o chão. O mundo da cultura é tudo aquilo que vem sendo construído pelo homem ao longo da história. Trata-se de realidade humano-cultural histórica. É aqui que se situa o direito. O homem produz as leis culturais que são normas imperativas, dever ser. Exemplo, o homem deve ser honesto. O pai e a mãe devem alimentar seus filhos. O devedor deve pagar o credor. Não se deve matar ninguém. O homem planeja e constrói seu mundo de acordo com seus ideais. Tem liberdade criadora. Humaniza a natureza. O que é o direito? Primeiro conceito. Conjunto de normas e leis estabelecidas por um poder soberano que disciplinam a vida social de um povo. Está lá até no dicionário Aurélio. Kelsen, pensador brilhante, autor da teoria pura do direito, considerava que direito seria um conjunto de normas. Era chamado de positivista porque acreditava que o direito era posto positivado, transcrito em normas escritas. O segundo conceito, o direito é processo de adaptação social, que consiste em se estabelecerem regras de conduta, cuja incidência é independente da adesão daqueles a que a incidência da regra jurídica possa interessar. O direito está em função da vida social. Onde há homem, há sociedade. Onde há sociedade, há direito. Logo, onde há homem, há direito. Os cenários de lutas, as alegrias, os sofrimentos do homem ao longo da história nos mostram que o direito é necessário, pois onde há aglomeração de pessoas, há relacionamento humano, que automaticamente gera amizade, amor, colaboração, mas, por outro lado, traz a discórdia, intolerância e inimizade, o natural aparecimento de conflitos sociais. Vão demandar soluções que o direito irá cuidar. Muda a dependência entre direito e a sociedade. Fato social e direito. Direito e sociedade são entidades congênitas e que se pressupõem. O direito não tem existência em si próprio. Ele existe na sociedade. Qual é a finalidade do direito? O direito está em função da vida social. A sua finalidade é a de favorecer o amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, que é uma das bases do progresso da sociedade. Paulo Nader falou isso. O direito propõe-se a promover os alicerces da convivência pacífica e promissora. Essa é a finalidade do conjunto de normas jurídicas.
impostas pela sociedade a si mesma através do Estado, para manter a ordem e coordenar os interesses individuais e coletivos. Finalidade básica: coexistência pacífica. Enfim, o direito é um instrumento de pacificação social, que visa favorecer o amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, a fim de manter a ordem e coordenar os interesses individuais e coletivos. Acepções da palavra direito. Direito, como justo, designa o que é certo e errado. Ciência do direito, também chamada de dogmática jurídica, estuda o direito positivo de determinado país, interpreta e sistemiza as normas jurídicas. O direito positivo natural, quais são os conceitos do direito natural? Ou justnaturalismo, é uma teoria que postula a existência de um direito cujo conteúdo é estabelecido pela natureza e, portanto, é válido em qualquer lugar. O direito natural não é escrito, não é criado pela sociedade e nem é formulado pelo Estado. É um direito espontâneo que se origina da própria natureza social do homem, revelado pela conjugação da experiência e razão. Princípios de caráter universal e imutáveis. Exemplo, direito à vida e à liberdade. São diversas as origens do direito natural. Para os helenistas, o direito natural corresponderia à natureza cósmica. Exemplo, perfeição, ordem e equilíbrio do universo. Para os teólogos medievais, vinha de Deus. Para os racionalistas, o direito natural é o produto da razão humana. Atualmente, a corrente majoritária afirma ser o direito natural baseado na natureza humana. Todo ser é dotado de uma natureza e um fim, ou seja, a natureza do ser, suas propriedades definem o fim a que este tende. Para se chegar a esse fim, devemos respeitar algumas normas que compõem o direito natural. Direito natural é aquele que se compõe de princípios inerentes à própria essência humana. Servem de fundamento ao direito positivo. O bem deve ser feito, não lesar a outrem, dar a cada um o que é seu, respeitar a personalidade do próximo, as leis da natureza e etc. Portanto, revela ao legislador os princípios fundamentais de proteção ao homem. É constituído por um conjunto de princípios com um caráter universal, eterno e imutável, e pertencem a todos os tempos. Não são elaborados pelo homem e emanam de uma vontade superior, porque pertence à própria natureza humana. O direito de reproduzir, o direito de constituir família, direito à vida e à liberdade, direito natural, é o direito legítimo, que tem raízes que brotam da própria vida no seio do povo. O adjetivo natural, aplicado a um conjunto de normas, já evidencia o sentido da expressão, qual seja o de preceitos de convivência criado pela própria natureza e que, portanto, precederiam a lei escrita ou direito positivo. Normas impostas pelo Estado, jus positum. O direito natural é a ideia abstrata do direito, o ordenamento ideal correspondente a uma justiça superior e anterior. Trata-se de um sistema de normas que, independente do direito positivo, ou seja, independente das variações do ordenamento da vida social que se originam no Estado, o direito natural deriva da natureza de algo de sua essência. Sua fonte pode ser a natureza, a vontade de Deus ou racionalidade dos seres humanos. O direito natural é o pressuposto do que é correto, do que é justo, e parte do princípio de que existe um direito comum a todos os homens e que o mesmo é universal. Suas principais características, além da universalidade, são imutabilidade e o seu conhecimento através da própria razão do homem. Anteriormente, o direito natural tinha o papel de regular o convívio social dos homens.
que não necessitavam de leis escritas, era uma visão objetiva. Com o surgimento do direito positivo através do Estado, sua função passa a ser uma espécie de contrapeso às atividades legitiferantes do Estado, fornecendo subsídios para a reivindicação de direitos pelos cidadãos, passando a ter um caráter subjetivo. O direito positivo é um conjunto de normas jurídicas, escritas e não escritas, vigentes em um determinado território e também internacionalmente, na relação entre os Estados. Não obstante, tenha surgido nos primórdios da civilização ocidental, o direito positivo se consolida como um esquema de segurança jurídica a partir do século XIX. O direito positivo é o conjunto de princípios e regras que regem a vida social do povo. É institucionalizado pelo Estado, são normas jurídicas de determinado país. Exemplo, Código Penal, Código Civil, etc. O positivismo jurídico, na transição da Idade Média para a moderna, de meado do século XVIII ao início do século XIX, a sociedade reclamava limites ao poder concentrado e ilimitado do soberano. Buscavam-se barreiras aos árbitros dos reis absolutistas. Em resposta, os movimentos constitucionalistas modernos, sobretudo por meio da Constituição Francesa em 1791 e da Constituição dos Estados Unidos em 1787, trouxeram consigo um mito no sistema jurídico: a lei. Esse instrumento, conformado da liberdade dos cidadãos, passa a ser considerado o único a legitimar a limitação dos seus direitos. Somente a lei válida poderia impor obrigações aos cidadãos. No positivismo, a lei tem destaque total. A sociedade necessitava afastar a abertura do sistema jurídico aos valores jusnaturais, vez que muitas atrocidades eram legitimadas em nome do direito natural. Buscava-se segurança jurídica e objetividade do sistema, e o direito positivo cumpriu bem esse papel. Essa mudança, decorrente também da estruturação do Estado moderno, ocorreu sobre 3 pilares. O primeiro refere-se à posição da norma positiva no sistema. Como dito, a lei passa a ganhar mais relevância jurídica que os postulados principiológicos, a ponto de afastar os princípios não positivados do ordenamento, ou, no mínimo, retirar-lhes a força normativa. As normas de conduta passam a ser adstritas à lei. E, com isso, os códigos são transportados para o centro do direito. O segundo pilar se relaciona com a obstratividade da norma, desconhecida em épocas pretéritas, que se baseavam nos casos concretos. O terceiro é quanto à forma de aplicação das leis. Não se permitia soluções criadas a posteriori da conduta, ou seja, os efeitos decorrentes da aplicação da norma são conhecidos anteriormente à sua concreção, o que atendia a uma necessidade de proteção dos indivíduos em face dos desmandos dos soberanos absolutistas. É nesse contexto que surge o positivismo jurídico, contrapondo-se ao justnaturalismo no final do século XIX. O direito passa a ser produção da vontade humana a partir da criação pelo Estado através da lei. O direito, pós-Revolução Francesa, é um direito criado por força de decisões estatais. A lei e a sentença de modo direto, o contrato de modo indireto. Ele torna-se positivo. Portanto, a principal característica do direito positivado é que ele se liberta de parâmetros imutáveis ou longamente duradouros, de premissas materialmente invariáveis e, por assim dizer, institucionaliza a mudança e adaptação mediante procedimentos complexos altamente móveis. Hans Kelsen, em 1994, coroa o positivismo iniciado por Comte, com sua teoria pura, estabelecendo o positivismo jurídico, ou justpositivismo.
Lacerda, em 2009, né, para ele, o direito deveria ser considerado como tal independente de outras ciências ou da moral. As fontes do direito têm que ser buscadas apenas no próprio direito, excluindo-se as fontes extrajurídicas. O estudo do direito deveria ser desprovido de valores que já a moral seria extrínseca ao direito. Kelsen considerava que o direito seria um conjunto de normas. Acreditava que o direito era posto positivado, transcrito em normas escritas. Argumenta Kelsen que se está diante de um determinado direito positivo, sendo moral ou imoral, deve ser cumprido. É certo que se prefere o direito moral ao imoral, porém há de se reconhecer que ambos são vinculativos da conduta. O fundamento de validade de todo o sistema se baseia na norma fundamental que se mostra como fato produtor de normas, não se confundindo com a Constituição, que é o conteúdo estático desta norma. Afere-se a validade apenas formal da norma. No positivismo, os princípios têm aspecto interpretativo, supletivo, apresentado caráter integrador. Então, o direito positivo é o direito posto pelo Estado, dotado de validade, apenas por obedecer às condições formais de sua formação. Frisa-se que este direito não necessita respeitar um mínimo moral para ser definido e aceito como tal, pois a natureza do direito, para ser garantida em sua construção, não requer nada além do valor jurídico. Para Kelsen, então, o direito e a moral se separam. Assim, é válida a ordem jurídica, ainda que contrarie os alicerces morais. Validade e justiça de uma norma jurídica são juízos de valor diverso. Portanto, uma norma pode ser válida e justa, válida e injusta, inválida e justa, inválida e injusta. Né? E o direito objetivo subjetivo. Direito objetivo é o direito norma de organização social, conjunto de normas jurídicas de determinado país. A partir do conhecimento do direito objetivo que se deduz o direito subjetivo. Aí vem o direito subjetivo, é aquele que a pessoa possui em razão do direito objetivo. É a possibilidade de agir e exigir algo previsto no direito objetivo. A classificação de direitos subjetivos, né, espécies, né, são direitos subjetivos propriamente dito, né, direito a uma prestação. Direito potestativo, aquele exercido pelo titular, per si não depende da aceitação da outra parte. Na lição de Chovenda, o direito potestativo é aquele ao qual não corresponde a nenhuma obrigação, na medida em que os efeitos que produz não dependem de qualquer ato do seu destinatário, que significa apenas sujeito ao efeito jurídico, né, produzido, estado de sujeição. O dever jurídico subjetivo. Dever e obrigação corresponde ao sentido oposto de direito subjetivo. É a situação onde a pessoa é obrigada a dar, fazer ou não fazer algo em benefício de outrem por determinação do direito objetivo. Uma observação. A partir do conhecimento do direito objetivo que se deduz o direito subjetivo. O direito objetivo garante o exercício do direito subjetivo, que gera o dever jurídico. Onde há direito, fatalmente há dever. Instrumentos de controle social buscam o bem comum e a paz social. A moral, a religião, as regras de etiqueta e o direito são processos normativos que visam controlar a sociedade. Contudo, o último é o que melhor cumpre esse papel, em razão de sua força coercitiva. Direito, normas jurídicas, têm sanção, coação, força, exemplo, prisão. A moral, normas morais, sugerem condutas. Religião, normas religiosas, preceitos religiosos, sugerem condutas. Regras de etiqueta, normas de trato social, moda, convenções, etiquetas, sugerem condutas. Direito comparado consiste no estudo do direito positivo de outros países para estudo de comparação. As fontes do direito. A expressão fontes do direito
possui sentido de origem nascente, motivação, causa das várias manifestações do direito. Segundo Miguel Reale, por fonte do direito, designamos os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa. A doutrina jurídica não se apresenta uniforme quanto ao estudo das fontes do direito. Fonte, origem, fonte do direito. Né? Fonte é igual a origem, fontes do direito. Igual de onde provém o direito. Principais sistemas jurídicos vigentes no mundo. Pertence à família romano-germânica. Os direitos de toda a América Latina, de toda a Europa continental, de quase toda a Ásia, exceto parte do Oriente Médio, e de cerca de metade da África. Civil Law é a estrutura jurídica oficialmente adotada no Brasil, o que basicamente significa que a principal fonte do direito adotada aqui é a lei. A lei seria a mais importante fonte formal. Em diversos países de tradição romano-germânica, o direito é organizado em códigos, cujos exemplos principais são os códigos civis. Francês e alemão, Código Civil e Burgerliches Gesetzbuch, respectivamente, é, portanto, típico deste sistema o caráter escrito do direito. Outra característica dos direitos de tradição romano-germânica é a generalidade das normas jurídicas, que são aplicadas pelos juízes aos casos concretos. Common Law. No sistema de Common Law, adotado pela Inglaterra e Estados Unidos, a forma mais comum de expressão do direito é a dos precedentes judiciais. Direito se baseia mais na jurisprudência que no texto da lei. Infere-se normas gerais a partir de decisões judiciais, proferidas a respeito de casos individuais. Uma simples diferença é que lá o direito se baseia mais na jurisprudência que no texto da lei. Jurisprudência, caso esteja em dúvida, trata-se do conjunto de interpretações das normas do direito proferidas pelo Poder Judiciário. Exemplos: se lá nos Estados Unidos 2 homens desejam realizar uma doação, eles procuram outros casos em que outros homossexuais tenham conseguido doações e defendem suas ideias em cima disso. Mas a parte contrária pode alegar exatamente casos opostos, o que gera todo um trabalho de interpretação, argumentação e a palavra final fica com o juiz. É bom lembrar que nos países de Common Law também existe a lei, mas o caso é analisado, principalmente de acordo com outros semelhantes. Aí vem as fontes materiais ou substanciais. São constituídas pelos fatores determinantes do surgimento da norma jurídica, tais como o clima, a religião, a economia, a política, os avanços tecnológicos e científicos e etc. É o estudo filosófico ou sociológico dos motivos éticos ou dos fatos econômicos que condicionam o aparecimento e as transformações das regras de direito. São dados elementos biológicos, psicológicos, racionais, ideais e históricos que contribuem para a formação do direito. São fatos sociais. No outro vídeo eu venho aqui falar mais um pouco de direito, de introdução ao direito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, das fontes formais. Eu venho falar no outro vídeo mais, vou gravar o próximo vídeo essa semana falando das estatais, né, que são produzidas pelo poder público e correspondem às leis de jurisprudência. Eu vou falar também das não estatais. Vou gravar mais um vídeo e vou ficar por aqui. Deixe seu like e obrigado por se inscrever no meu canal. Boa noite.